Título, promessas, novidades, algumas preocupações e talvez diante do último semestre de Kylian Mbappé no Parque dos Príncipes. Bem-vindo ao 2024 do Paris Saint-Germain. Bom, 2024 não poderia ter começado melhor ao Paris Saint-Germain, que nas primeiras 72 horas do ano já soltou o grito de campeão ao derrotar o Toulouse por 2-0 na decisão da Supercopa da França, tradicional torneio que reúne os atuais vencedores da Ligue 1 e da Copa da França. Aliás, uma final em que o PSG não teve nenhuma dificuldade para justificar todo o seu favoritismo, tendo em vista que a vitória dos parisienses começou a ser desenhada logo aos 2 minutos da etapa inicial através do tento de Kang-in Lee e foi confirmada ainda antes do intervalo com o gol de Kylian Mbappé. Assim, os campeões da Supercopa da França aumentaram para 12 o número de taças da competição, das quais eles venceram 10 das últimas 11 edições. No entanto, o primeiro título do Paris Saint-Germain na era Luiz Henrique não foi tomado apenas por alegrias, já que aos 25 minutos do segundo tempo, o zagueiro Milan Skriniar acabou deixando o gramado devido a uma grave lesão no tornozelo, que segundo o departamento médico parisiense, o deixará de fora por pelo menos 3 meses. Lembrando que outro zagueiro da equipe, neste caso o Presnel Kimpembe, também já vem desfalcando o Paris Saint-Germain há algum tempo e o seu retorno é previsto somente para meados de fevereiro, isso sendo bastante otimista. Portanto, o recém-contratado Beraldo, que inclusive já estreou nessa partida contra o Toulouse entrando no lugar do Skriniar, certamente ganhará maior minutagem neste seu início no Paris Saint-Germain. Aliás, ganhará mais minutos em campo do que ele e o próprio Luiz Henrique imaginavam. Ainda assim, é improvável que o ex-zagueiro do São Paulo seja titular logo de cara ao lado de Marquinhos, apesar de sua boa e segura estreia. Desta forma, a tendência é que Luiz Henrique escale Danilo Pereira improvisado na zaga, como ele fez algumas vezes já, inclusive nessa temporada. Outra possibilidade seria Luiz Henrique armar o Paris Saint-Germain com 3 zagueiros em uma defesa formada por Marquinhos, Danilo Pereira e Lucas Hernandes, obviamente mais experientes e já adaptados ao sistema de jogo do treinador espanhol. Contudo, é inegável que essa conquista na primeira semana de 2024, por mais irrelevante que ela possa vir a ser, muitos consideram a Supercopa da França um torneio irrelevante, porém, na minha opinião, é um título que está sendo conquistado, isso que importa, e ele dá maior motivação e confiança ao Paris Saint-Germain, que já encerrou o primeiro turno da Ligue 1 isolado na liderança da tabela, com 40 pontos, 5 à frente do vice-colocado Nice, em função das 12 vitórias, 4 empates e 1 derrota nos 17 primeiros jogos do campeonato, uma campanha aí que beira os 80% de aproveitamento. Todavia, se a caminhada do Paris Saint-Germain foi tranquila na Ligue 1, mesmo não podemos dizer em relação à Champions League, onde os parisienses só garantiram a sua classificação às oitavas de final. Na última rodada da fase de grupos, o Paris Saint-Germain, que estava situado no grupo da morte, ali no grupo F, garantiu a sua vaga na fase mata-mata somente na última rodada, quando arrancou um suado empate com o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park em 1-1, e também foi beneficiado com a vitória do Milan sobre o Newcastle por 2-1 em pleno St. James Park. Com esses resultados, o Paris Saint-Germain superou o Milan nos critérios de desempate e se classificou como vice-líder do grupo F atrás do Borussia Dortmund. Por sinal, em fevereiro, mais especificamente no dia 14, os atuais bicampeões franceses enfrentarão a Real Sociedad no Parque dos Príncipes pelo jogo de ida das oitavas de final, tentando impedir a sua terceira eliminação seguida neste estágio da competição. De qualquer maneira, nem a alegria gerada pela conquista de um título, somada aí à liderança da Ligue 1 com a classificação às oitavas de final da Champions League, são capazes de aliviar a preocupação dos parisienses em relação à provável saída de Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain no final desta temporada, ou seja, daqui a 6 meses.
A propósito, com a chegada de 2024, o craque francês ganhou o direito de já poder assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, algo que ele não fez até o momento. Para variar, Mbappé vem fazendo enorme mistério em relação ao seu futuro, assim como ele já havia feito em 2022, quando todos imaginavam que ele iria ao Real Madrid, mas acabou renovando seu vínculo junto ao Paris Saint-Germain por mais 2 temporadas. Vale ressaltar que antes do início da atual temporada, ali no período de pré-temporada, o camisa 7 chegou a ser afastado do elenco pela diretoria do Paris Saint-Germain. Inclusive ele nem fez aquela viagem de pré-temporada para a Ásia, já sob o comando de Luiz Henrique, pelo fato dele não ter prorrogado seu vínculo junto ao PSG. Mas depois de algumas negociações envolvendo o cancelamento de alguns bônus que ele tinha direito a receber, o jogador de 25 anos de idade foi reintegrado e desde então realiza uma excelente temporada. Vide aí os 22 gols marcados por ele nas 23 partidas disputadas até o momento. Deste modo, outra novela cujo tema se refere à continuidade ou não de Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain se inicia neste novo ano, e por mais que tentemos evitar ao máximo dar ênfase a esse assunto, ele acaba surgindo naturalmente por se tratar da estrela número 1 do Paris Saint-Germain e até mesmo do futebol francês como um todo, né? Afinal, estamos nos referindo aí a um jogador que foi campeão da Copa do Mundo retrasada com apenas 18 anos de idade no Mundial anterior. Marcou 3 gols na decisão contra a Argentina e continua sendo o único atleta capaz de fazer o Paris Saint-Germain redesenhar o seu projeto esportivo a cada temporada. Em todo caso, o destino de Kylian Mbappé segue indefinido, e isso fica claro através das palavras do próprio camisa 7, que depois da decisão da Supercopa da França disse o seguinte, abre aspas: "Estou muito motivado para este ano, já conquistamos um título. Ainda não fiz uma escolha, minha decisão não é importante porque conseguimos proteger todas as partes e preservar a serenidade do clube para os desafios que estão por vir." E continua: "Se eu sei o que quero fazer, por que esperar? Não faria sentido. Como eu disse, o mais importante são os títulos. Dentro do clube ninguém fala sobre minha situação pessoal, não interessa muito." Fecha aspas para Kylian Mbappé. Portanto, tá aí, Mbappé falou e não falou absolutamente nada. Segue com seu futuro em aberto, o que eu acho um grande erro. Eu acho sim que ele deveria vir a público e revelar qual será o seu futuro clube a partir da próxima temporada, até em respeito aos próprios torcedores parisienses, ao Paris Saint-Germain, ao futebol francês, onde ele é ídolo, e não ficar aí enrolando, fazendo mistério no que diz respeito ao seu futuro, sobretudo porque ele já sabe onde ele vai jogar. Se ele quiser dar esse salto que lhe falta na carreira, ir em busca de novos objetivos, novas perspectivas, esse é o momento certo. Ele já está com 25 anos de idade, atingindo aí seu auge físico e técnico, não dá mais para esperar. Ou então, se ele ficar no Paris Saint-Germain, será para se consolidar mesmo como um dos maiores, se não o maior ídolo da história do clube, e continuar construindo aí a sua gloriosa trajetória no futebol francês. Ele precisa dar essa resposta, a julgar que, segundo o jornal francês L'Équipe, o Real Madrid estipulou um prazo para que o craque francês dê a sua resposta positiva ou negativa em relação à sua ida ao clube espanhol na próxima temporada, o que significa, dentre outras coisas, que o Real Madrid não vai ficar esperando o Kylian Mbappé, até porque ele tem como principais peças hoje no setor ofensivo do time Vinícius Júnior, Rodrigo e Jude Bellingham. Não há mais aquela necessidade de contratar o Kylian Mbappé e agora aguarda essa resposta até o próximo dia 31. Ainda de acordo com o veículo francês, o Real Madrid elaborou uma proposta e encaminhou ao Kylian Mbappé nas mesmas condições daquela de 2022. Portanto, essa novela envolvendo o futuro de Kylian Mbappé tem tudo para se transformar numa minissérie cujo final está previsto para o próximo dia 31. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais através do site soccerblock.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aí na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima e saudações!